Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui da disciplina de informática do nosso curso de técnico em secretaria escolar. Meu nome é Vladimir Gomes e hoje a gente vai dar continuidade ao sistema básico do computador que a gente viu na aula anterior, certo? Mas a princípio a gente vai focar hoje na questão da classificação dos softwares, certo? Ou seja, existe uma classificação de hardware, que a gente já viu, né, que são os hardwares de entrada, de saída, são os hardwares de armazenamento, e também existe uma classificação de programas, certo? A partir de agora, a gente vai trocar a palavra software por programa, certo? É até mais fácil para vocês entenderem um pouco melhor. E nesses programas, certo, eles estão divididos em patamares. Primeiro, existem os sistemas operacionais. O que são isso? São os sistemas que vai fazer a administração dos outros programas no seu computador a partir do momento que você liga a sua máquina. Eles estão divididos em vários tipos de sistemas operacionais, ou seja, não existe apenas um tipo de sistema operacional. Até porque não existe só pessoas que usam um computador. Existem pessoas que usam celulares, né? Então, Windows é um sistema operacional, Linux é outro sistema operacional, Mac outro sistema, Android é outro sistema operacional. Sim, o Android é um tipo de sistema operacional. Todo programa que tem em si a essência de administrar os outros, esse é um sistema operacional. E ele promove uma interação com a máquina. Que interação é essa? É ele que vai fazer a parte de gerenciamento com todas as partes do seu computador. Existem também outros programas, certo? Dentro do sistema operacional, né, que são esses programas que o Windows, na verdade, vai gerenciar, que esses programas estão divididos em duas partes. Na primeira parte são os programas utilitários, são os programas que você está utilizando para fazer um bom funcionamento no computador. Como assim, professor? Existem programas que você baixa, que já vem no seu computador, que te auxiliam para que o computador funcione da maneira adequada, certo? Por exemplo, um antivírus, né? O Windows ele já vem com o antivírus próprio dele. E o que o antivírus faz? Ele simplesmente barra toda e qualquer ação indesejada no seu computador, certo? Os problemas de lentidão que possa estar tendo, tanto no seu computador como no seu celular também podem ser ocasionados por vírus. E o antivírus, ele simplesmente vai e impede que o vírus se espalhe e tome conta do seu computador. Ok? Mas existem outros programas. Por exemplo, um desfragmentador de disco, certo? O que é que ele vai fazer, professor? Esse fragmentador de disco, ele vai fazer uma análise no seu HD. Você sabe o que é HD? HD é onde ficam armazenados todos os arquivos, programas, certo? Que você utiliza no seu computador. Lembrem disso. O HD ele está ligado aos componentes de armazenamento, certo? Que a gente viu na aula anterior. Então, o desfragmentador ele vai fazer uma análise nesse HD, certo? E se encontrar alguma coisa errada ali, alguma coisa que está fora do padrão, ele automaticamente elimina, ok? Enfim, dentro desse padrão de utilitários, né, a gente falou sobre os programas utilitários, temos também os programas específicos. O que seriam esses programas específicos? Bom, um exemplo é, digamos que você foi para um supermercado, certo? Chegando lá no caixa, a moça, o atendente, ela chega lá, pega o seu produto, certo? Passa pelo leitor de código de barra e dá um certo valor para aquele seu produto, certo? O programa que fez todo esse manuseio é um programa específico, certo? O programa que vai ler o código de barra, o programa que vai te dar a nota fiscal, o programa que controla o estoque de empresas, certo? Todos esses programas são classificados como programas específicos,
Eles estão ali para cumprir uma função, certo? E o que seriam esses aí aplicativos genéricos ou programas genéricos? Seriam os programas que você utiliza diariamente, né? Eu citei uns exemplos aí como o Word, Excel, o PowerPoint, e são programas que você está utilizando diariamente. Por exemplo, a atividade que eu pedi para vocês na segunda-feira, na terça-feira, na verdade, eu enviei em formato de Word, certo? E alguns me enviaram também em formato de Word. Então são programas que você está utilizando diariamente. O programa que eu estou utilizando aqui para fazer essas aulas, certo? Que é o PowerPoint, também é um programa de uso genérico. Ok? Unidades de grandeza do sistema binário. Que nomezinho complicado, hein? Mas na verdade, isso aqui vai apenas dizer que tudo que está no seu computador, que vocês estão vendo aí, são impulsos elétricos, certo? Até mesmo as imagens que vocês estão vendo, os arquivos de música, são sequências gigantescas de algarismos. Que algarismos são esses? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Ou seja, para ter essa letra A, dentro dessa letra A aqui, a gente está vendo a letra A. Só que se não tiver essa placa de vídeo, placa gráfica, né, para converter o algarismo, a gente estaria vendo vários 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Estão vendo como é importante as partes do computador, o hardware, como ele é importante, certo? Mas esse sistema ele está dividido em várias unidades, certo? Que a gente vai ver agora. 1 kilobyte. O que seria esse kilobyte? Esse aqui seria praticamente o tamanho do arquivo. Por exemplo, quando eu vou baixar, eu entro lá no meu WhatsApp, aí um aluno me mandou um áudio. Esse áudio ele tem um tanto de tamanho, certo? Que o tamanho é em bytes. Por exemplo, se eu for baixar uma imagem no meu WhatsApp, antes de baixar tem aquela mensagem 134 KB, certo? Ou então quando é um vídeo, 20 megabytes, né? Isso são apenas o tamanho, né, e abreviação do seu arquivo, ok? E aqui tem uma tabela, né, que eu fiz para vocês entenderem melhor como é grande e é dividido essas unidades, ok? Por exemplo, megabyte. 1 megabyte é o que vale a 1 milhão de bytes, certo? É muita coisa, entendeu? 1 gigabyte é em torno de 1 bilhão de bytes. E por aí em diante. 1 terabyte, 1 petabyte, certo? Esse petabyte é o menos comum, certo? As pessoas ainda não sabem o que é um petabyte, certo? Por exemplo, eu tenho um HD, o HD do meu notebook, certo? O disco rígido do meu notebook, onde tem meus programas instalados, onde tem meus arquivos colocados. O meu HD, ele tem 1 terabyte, certo? É como se fosse 1 trilhão de bytes, certo? Se eu colocar um arquivo aqui de 10 gigas, vai caber. Mas se eu colocar um arquivo de 2 trilhões de terabytes, que é 2 terabytes, não vai caber no meu HD, entendeu? Mas professor, por que é importante você saber disso? Eu aprendi isso. É importante porque, às vezes, o computador que vocês têm, o celular que vocês têm, vai chegar um momento que irá aparecer uma mensagem de que não tem armazenamento suficiente. Ou seja, ele já excedeu o limite de bytes que poderia conter, ok? É por isso que ultimamente está surgindo mais e mais tipos de cartões de memória, tipos de HD, tipo de disco rígido com um tamanho maior. Por exemplo, o meu primeiro celular que eu tive foi um Pocket. O máximo que ele podia ter era apenas 2 GB de memória. Veja aí como é pouco. Agora, o meu celular de agora, ele tem 40 GB. Percebam aí o tanto, a diferença de tamanho dos dois, certo? Vamos para frente. O que são arquivos?
Os arquivos, eles são um conjunto de informações que são gravadas no seu dispositivo, certo? Por exemplo, o arquivo que eu enviei para vocês de atividade, certo? O documento, ele é um arquivo. A imagem que você tem do seu celular, ele é um arquivo. Se está gravado na memória do seu celular, se está gravado no HD do seu notebook, ele é um arquivo, certo? O programa que eu estou utilizando também, ele é um arquivo, ou então um conjunto de arquivos, certo? Mas por que, professor? Porque ele tem várias funções, ele tem um tamanho, certo? E está gravado dentro do meu HD. Tudo bem? Passando a revisão geral. Classificação dos softwares, ou classificação dos programas. Sistema operacional, que é onde ele vai fazer a administração dos outros programas, certo? É a partir desse aqui que os outros programas vão funcionar também, ok? Está dividido em softwares utilitários ou programas utilitários, que são os programas essenciais, certo? Para um bom funcionamento no seu computador. Dentro disso também estão aplicativos ou programas específicos, que são programas feitos para uma função específica. Por exemplo, emitir nota fiscal, fazer a leitura do código de barra, ok? Aplicativos genéricos são aqueles de uso pessoal. Pode ser um Word, pode ser um Excel, pode ser a calculadora, pode ser o seu WhatsApp, seu Facebook, seu Instagram. São aplicativos de uso genérico, ok? E unidade de grandeza, isso aqui é apenas explicando que tudo que está no seu computador são impulsos elétricos, certo? Por exemplo, a imagem que você está vendo aqui, a música, os arquivos de músicas, são sequências de algarismos, certo? Se não tivéssemos uma placa de vídeo, uma placa de som, não poderia haver essa convenção. Tudo que a gente poderia ver era só 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1. Ok? E aqui está uma tabela mostrando a abreviação dos arquivos que você tem no seu computador e o tamanho desses arquivos. E aqui estão explicando o que são os arquivos. Agora, partindo para uma aula um pouco mais diferente, né? Uma aula mais complexa, vamos explicar a base e depois quando você liga o seu computador, certo? Você ligou o seu computador e apareceu essa tela aqui, certo? Essa tela aqui, pessoal, né, que você está vendo aqui, ela se chama de área de trabalho, né? O que é a área de trabalho? É a tela principal, né, e primária do computador, onde vão ficar armazenados seus ícones. Quando você instala um aplicativo, um programa, ele vem para cá. Se você quiser criar uma pasta para colocar suas coisas da faculdade, você coloca aqui, certo? Você abre a pasta e dentro dessa pasta você pode colocar seus arquivos, ok? É um local onde você pode estar tendo um controle maior de tudo que está dentro do seu computador, ok? Isso aqui são atalhos para os programas que você está utilizando. Nessa tela inicial, que é a área de trabalho, vocês percebam que aqui embaixo tem uma barrazinha. Essa barra aqui se chama barra de tarefas. Por que tarefas, professor? Porque aqui vai estar mostrando todos os ícones ou todos os programas que estão sendo executados no seu computador, certo? Por exemplo, eu estou utilizando no momento agora o PowerPoint e o gravador da aula. Agora, como é que eu faço para me colocar programas aqui, professor? Muito simples. Por exemplo, eu quero colocar esse programa aqui na barra de tarefas. O que é que eu vou fazer? Pego o mouse, clico no botão direito, esquerdo, selecionei. Agora eu clico no botão direito e vai vir aqui, ó, fixar na barra de tarefas. Eu dou um clique com o esquerdo, lembrando que o botão direito ele tem apenas a função de menu. Ele aparece o menu, ok? Se eu clico nesse aplicativo com o botão direito, ele vai aparecer os menus desse aplicativo, certo? E o que seria esse menu? Seria o Windows dizendo para você o que é que você quer que eu faça com esse programa, certo? Pronto, percebo que ele já está aqui, ok? Só com um clique eu posso estar abrindo esse programa, ok?
Outra coisa muito importante, vocês conhecerem, clica aqui no botão iniciar, os acessórios do Windows. O que são esses acessórios? São ferramentas que você pode estar utilizando no seu dia a dia para facilitar mais a sua vida. Por exemplo, temos aqui o programa Bloco de Notas. Caso você esteja vendo alguma videoaula na internet, ou esteja fazendo algum estudo, ou querendo anotar a receita de alguma coisa, você pega esse bloco de notas e anota o que você desejar, ok? Ele é muito simples, fácil de usar e tenho certeza que vocês não vão estar tendo dificuldade com ele, certo? Mas percebam aqui, esse programa aqui está aberto. Isso a gente chama de janela. Nessa janela vocês podem perceber algumas opções no canto superior, certo? Aqui em cima se chama barra de título, que é o nome do programa e do arquivo que você está utilizando, certo? Que mostra todo o nome do programa e o arquivo. Esse botãozinho aqui chama minimizar. O que ele vai fazer? Simplesmente ele oculta esse programa por enquanto você está acessando outra coisa. Por exemplo, eu abri esses dois programas, certo? Eu não quero ver isso aqui agora. Eu vou no meu bloco de notas, então eu clico em minimizar, tá vendo? Todo programa que você está utilizando vai aparecer esses três botõezinhos, ok? Esse aqui do meio, quando ele está só o quadradinho aqui, é maximizar, ou seja, ele vai preencher toda a tela do seu computador. Caso você queira diminuir, é só clicar aqui de volta, ok? Muito simples. Lembrando que você só clica com o botão esquerdo, certo? O botão direito é só para aparecer o menu das coisas. E esse botão vermelho aqui é o botão de fechar. Pronto, certifique-se que você salvou o seu arquivo e fecha, ok? Outro acessório do Windows que a gente pode estar utilizando é o Windows Media Player. O Windows Media Player ele foi criado com a intenção de reproduzir músicas, reproduzir vídeos que você tem no seu computador, certo? Ele vai fazer uma lista inteira no seu computador e perceber aqui quais são os programas de vídeo, de áudio que você tem e que pode reproduzir no seu computador, ok? Você só seleciona e clica em reproduzir. Outros programas que vocês podem estar utilizando seriam esses aqui. A calculadora, certo? Serve para calcular, lógico. Temos também outro aqui, programa chamado Word, que ele é um editor de texto. Nele vocês podem estar fazendo currículos, calendários, podem estar fazendo textos, certo? Ele é um programa muito bom e tem várias ferramentas e futuramente a gente vai estar utilizando ele. E é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês por mais uma aula e qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato comigo, certo? Um abraço.